uma pergunta, prefeito, que eu acho que essa pergunta que o povo mais comentou. Inclusive, eu vou até dar um contexto. Eu já recebi uma figurinha, na época que tava chovendo. A senhora sabe que tava com alguns buracos na cidade, tudo. Muitos buracos, né? E o povo dá aquela figurinha assim, da senhora, foto da senhora, né? Tá com raiva de mim? Eu vi, eu guardei ela, eu coloquei nos meus favoritos. Eu tenho. Eu lembro que eu me acabava de rir e quando minha esposa tava com raiva de mim, eu mandava pra ela. Então, assim, essa questão dos buracos. Muita gente pegava no pé, comentava, né? Inclusive, o povo falava sempre, por que não aproveita o período que não está chovendo para poder arrumar? Muita gente até fazia comparações da senhora com os outros gestores, né? Essa questão, o que a senhora fala que... Por que demorou a consertar os buracos? Por que aconteceu isso? O que a senhora pode falar pra gente sobre isso? Tá. Olha, a comunidade está totalmente correta em reclamar. Quando eu recebi esse íconezinho, né? Aí eu mandei para meus filhos, né? Eles sofrem quando eles veem alguém falar mal de mim, né? Imagina. Sofrem. Eu tenho 2 filhos, a Luana e o Ramires, né? O Ramires, ele é mais, assim, reservado. A minha filha é briguenta. E ela brigava com todo mundo. Aí eu cheguei para ela e falei, por favor, não brigue. Isso faz parte do processo. Ela saiu de todas as redes sociais. Ela revoltou e saiu de tudo. E aí eu mostrei para ela quando chegou. Você tá com raiva de mim? Aí mostrei para ele. Assim, eu estou rindo com isso porque as pessoas são muito criativas, né? Sim. E você tem que levar a vida nessa criatividade, nesse humor. E entender que as pessoas, nesse caso dos buracos, estão corretíssimas. Corretíssimas. Claro que eu sou gestora atual e toda a responsabilidade vem para mim. Mas eu faço aqui uma pergunta para a comunidade que eu já fiz várias vezes. Vocês acham que essa pavimentação abriu toda cheia de buraco? Agora sim, é em consequência de quê? Tudo tem uma causa, né? Todas as ações têm uma causa. Pensa um pouquinho, o que causou esses buracos? Tá, chuva, certo. Choveu mais do que tudo. Fazia muito tempo. A gente sabe disso. Chuva desse ano parece que foi, né? Foi, né? Mas aí eu pergunto, choveu, isso é verdade. O que causa buraco numa via? Água. Se você tem o melhor asfalto na porta da sua casa, mas se você joga água ali todo dia, ali vai abrir um buraco. Por isso que eu quero até fazer um pedido depois, assim, de conscientização nesse sentido. Tá, choveu. Agora me diga, se o pavimento de Gurupi fosse um pavimento de qualidade, será que a chuva abundante teria provocado tantos problemas? Isso são perguntas que as pessoas têm que começar a fazer. Será que todo o pavimento de Gurupi estragou em um ano? Então, a gente tem que perguntar, existe uma causa disso? E as pessoas, nós estamos numa eleição, as pessoas têm que observar na hora de fazer as escolhas e analisar bem e ver o plano de ação e de governo de cada candidato, né? Então, vamos lá, vamos só tentar responder essas perguntas. Choveu, é verdade, poderia ter tido buracos mesmo num pavimento bom, mas que não fosse tantos. Por que aconteceu em Gurupi? Infelizmente, essa é a verdade. Eu sei que dói em algumas pessoas, né? Mas é verdade, nós não tivemos um planejamento de pavimentação e drenagem em Gurupi. Nós nunca tivemos. Não existe drenagem em Gurupi, existe pouca drenagem rasa. Quando chove, a água fica empoçada, a água acumula, não tem. Então, foi feito pavimento, foram fazendo pavimento, mas não se preocuparam com a drenagem. Por que não faz drenagem? Porque não aparece. E para o político, e eu digo isso, né? Todo político quer obras que aparecem, né? Então, ninguém gasta em drenagem. Por que só agora, no Brasil, estão se preocupando com saneamento, esgoto e tudo? Porque viram que isso causa problemas gravíssimos, mas ninguém nunca se preocupou antes, porque também não aparece. Então, a drenagem não aparece. Só que ela tem que ser feita para uma cidade que tenha que ter sustentabilidade, tá? Então,
nunca teve esse planejamento. E aí foram pavimentando a cidade toda. Eu mesma estive nas campanhas anteriores dizendo que essa cidade toda vai ser pavimentada pelo meu candidato da época que elegeu. E foi. Só que, eu digo assim, cada gestor tem a sua prioridade, né? Então, às vezes você investe em quantidade e acaba pecando um pouco em qualidade. Às vezes você investe em qualidade e não faz a quantidade. Sim. É tudo complicado, né? Então, pavimentou tudo, mas com um pavimento com uma espessura menor, né? Para um período que não tivesse tantos problemas de chuva, para que não tivesse tantos problemas de trânsito. Então, o que aconteceu? Na primeira chuva forte que teve, abriu tudo. Sim. Então, a cidade foi pavimentada? Foi. E isso deixou uma imagem positiva. Mas na primeira chuva, um ano depois que veio muita chuva, não foi só um setor, foi toda a cidade abriu em buraco. Então, nós temos o pavimento do centro da cidade, ele é antigo. Sim. Ele foi realizado na época que meu pai foi prefeito há 35 anos atrás, que Joaquim Pereira da Costa foi prefeito, Hildo de Pina foi prefeito. Então, esse pavimento ele está antigo. Ele foi conservado durante esse tempo. Houve algum período de recuperação, mas recuperações simples, que não deram a consistência necessária para eles durarem mais. Hoje, as avenidas do centro da cidade estão cheias de remendo. Sim. Todo ano, os gestores anteriores vinham remendando e eu também estou remendando. Né? E os setores foram feitos com um pavimento com menor espessura, né? Com não tanta consistência. Nas primeiras chuvas, nós temos asfalto que foi realizado tem 2 anos atrás. Foi feito em 2020, 2021 abriu, 2022 abriu de novo. Então, as pessoas têm que pensar nisso. Eu não estou aqui querendo tirar minha responsabilidade, não, porque agora o problema é meu. Sim. E o problema, quando eu sair, vai ser do próximo. Mas a gente tem que analisar o que está sendo feito, como foi feito. Sim, pode. Se eu pudesse, eu fui em Araguaína, conheci Araguaína, né? Araguaína, 9 anos atrás, ela tinha um apelido, Buracaína. Vou falar isso daí. Buracaína. Quem conheceu Araguaína, e eu lembro que o ex-prefeito, que hoje é candidato a governador, ele esteve aqui em Gurupi em 2021, em janeiro. E ele falou, Josi, você vai ter muito problema na pavimentação de Gurupi. Aí ele me contou a história. Era Buracaína. Então, o que ele fez? Ele fez um planejamento. E ele sofreu. O mesmo que eu sofri, ele sofreu lá. Muito mais, porque segundo ele, lá era pior. E aí ele fez um planejamento. Eu só vou pavimentar aqui com um pavimento chamado hoje de CBUQ. É um pavimento, é um material usinado que é consistente. E ele começou, então ele priorizou qualidade, não quantidade. Então ele levou 8 anos, porque ele foi reeleito, para ir fazendo gradativamente. Todo ano ele ia fazendo uma parte da cidade com esse material. Hoje, você vai em Araguaína, no centro da cidade ali, e em alguns setores, já está tudo pavimentado com esse produto. Sim. Mas lá também tem buraco, porque tem setores que ainda ele não conseguiu fazer. Por que a gente não consegue fazer tudo de uma vez? Por que eu não consegui resolver o problema todo de uma vez? Isso é caríssimo. Só para fazer o centro da cidade ficaria em mais de 100 milhões. Então só o centro. Esse do centro agora já é esse usinado. Já. Então, a Avenida Pará e a Avenida Maranhão. É 2 milhões de reais só para fazer. Cada avenida. Com esse material. Então, eu não vou resolver os problemas dos buracos todos de Gurupi no meu mandato. Sim. Todo ano nós vamos ter buraco e nós vamos tapar buraco. Sim. Só que o que nós estamos fazendo? Um planejamento que nós esperamos que os outros prefeitos também sigam. Continuem. É um projeto, para fazer toda a cidade hoje, Gurupi, é um projeto de 15 anos, 20 anos. Só que cada um tem que assumir esse compromisso de fazer bem feito, faz menos, mas faz bem feito. Essa parte da drenagem que a senhora comentou, entraria nesse pacote também? Entra. Sim. Então, o que nós estamos fazendo? Né? Nesses 2 milhões aqui, não entra drenagem.
Nós vamos deixar a drenagem rasa que tem mesmo nas avenidas. Mas nós já conseguimos 10 milhões. Conseguimos 10 milhões com Gaguinho, colocou 5 milhões. Deputada Dorinha colocou 2 milhões. Deputado Eli Borges colocou 2 milhões e meio. E o deputado Damaso colocou mais o restante. Completa 10 milhões. Com esses 10 milhões, nós vamos fazer drenagem e recapeamento. Mas só vamos conseguir fazer poucas ruas com esse material e drenagem, né? Mas não é toda a drenagem. Nós vamos fazer a drenagem nos pontos críticos, porque não dá para fazer, né? Então, o que nós vamos fazer com esses 10 milhões? Que vai ser a licitação, vai ocorrer agora esse mês, e nós não vamos poder começar imediatamente por causa do período eleitoral. Logo que terminar o período eleitoral, nós vamos começar. Mas quais são as ruas que nós vamos, além da Parada Maranhão, nós vamos pavimentar a Rua 7, a Rua 20, que são entradas, a Avenida Goiás, ali da 13 até o Boulevard, que é aquela saída. Nós vamos pegar a Rua 15 e a 16, que é onde o trânsito pesado, caminhões passam. Quando eles vêm da 242, eles pegam a 15 ou a 16 e vão até a Goiás e saem ali lá por cima, lá pelo Industrial. Ou, então, eles pegam a 15 e 16, vêm na Amapá, então nós colocamos a Amapá, vão até a Avenida D, aquela ali, ali do lado, em frente ao Atacadão, em frente o Nosso Lar, aquela é a Avenida D, e pega Goiás. Então, nós vamos fazer essas avenidas somente com 10 milhões. Sim. Então, qual é o nosso compromisso? Cada ano, nós vamos escolhendo algumas vias estratégicas e vamos pavimentando com esse produto. E o que nós vamos fazer com o restante? Nós vamos tapar buraco. E nós vamos usar um material mais simples só para selar, para evitar tantos buracos. Mas todo ano terá buracos. Por quê? Porque o pavimento não tem consistência e nós não temos recurso para fazer tudo de uma vez. Por isso que eu vou direto em Brasília. Vou em Palmas direto, estou chegando de Palmas agora, correndo atrás de recurso, né? Então, o que o Gurupi pode esperar a partir de agora? Um pavimento com consistência, gradativo e uma selagem simples, só para evitar os buracos, mas todo ano nós vamos ampliando. E aí, na próxima eleição, o eleitor vai cobrar do candidato na próxima eleição, daqui a 2 anos. Olha, nós queremos asfalto conceber o quê? Todo mundo tem que aprender isso, a diferença, aí, né? Conceber o quê? Aí, pessoal. E aí, o outro vai dar conta de fazer toda a cidade? Não. Mas com mais 4 anos, com mais 4, com 15 anos, você já deixa a cidade com outra aparência.